Conceitos básicos. E aí, turma, bom demais? Então é o seguinte, a gente vai começar a avançar no nosso curso de parafusos de fixação. E conforme eu te mostrei no fim da aula passada, a gente vai tratar do tema de parafusos de fixação em 6 etapas. Nessa videoaula de agora, a gente começa a primeira etapa com a apresentação dos conceitos básicos sobre parafusos de fixação. Eu tento sempre que possível apresentar para vocês quais são os respectivos termos no idioma inglês para os principais elementos de máquinas. Aqui no caso de parafusos, acontece um negócio muito interessante por causa da diferença que a gente tem no idioma inglês para o idioma em português. E essa diferença reside no fato de que na língua inglesa existe uma diferença de terminologia que nós não temos na língua portuguesa. O que vocês estão vendo na tela aí, em português nós chamaríamos genericamente de parafusos. Mas em inglês esse parafuso aqui é chamado de screw, enquanto que esse outro parafuso aqui é chamado de bolt. Agora, a distinção entre eles não é tão bem definida assim. Então eu vou tentar elaborar um pouco melhor sobre essa diferença, me baseando no propósito de design, ou seja, do projeto de cada um desses parafusos. Olha só, normalmente atribui-se o termo screw para descrever os parafusos usados em componentes que contêm sua própria rosca. Além do fato de que esse tipo de parafuso também pode ser usado para fazer a rosca em uma outra peça. Então nesse slide vocês veem uma foto típica de um parafuso dessa categoria. Por sua vez, a gente costuma usar o termo bolt para descrever uma outra classe de parafuso, que são aqueles parafusos projetados para passar por um orifício ou por um furo que não é rosqueado em um componente. E aí esses parafusos são fixados com o auxílio de uma porca e também, muitas vezes, através de arruelas. E também tem uma outra questão bem interessante sobre esse tipo de parafuso do tipo bolt, porque eles podem ser usados sem uma porca caso uma das chapas do componente seja roscada. E aí vocês podem ficar bem tranquilos porque nós vamos trabalhar com todos esses casos nessa disciplina de parafusos. Agora, pela própria natureza do tema, a gente sabe da infinidade de formas e aplicações que os parafusos de fixação têm em engenharia mecânica. Aliás, os parafusos de fixação permeiam os mais diversos campos da engenharia, porque eu não consigo imaginar uma outra área específica da engenharia que não use parafuso. E aí, turma, de maneira geral, os parafusos podem ser utilizados de 3 formas distintas. A primeira forma é parafusos utilizados em furos passantes que são fixados com o auxílio de uma porca. A segunda forma é parafusos utilizados em furos cegos, onde a chapa inferior faz a função da porca. E uma terceira forma de utilização são os parafusos prisioneiros utilizados com uma ou mais porcas. Então, eu quero mostrar para vocês brevemente essas 3 situações. A primeira forma que eu comentei com vocês é o parafuso sendo aplicado através de um furo passante. Quando a gente fala de um furo ou de um orifício passante, significa que aquele componente e ou as suas chapas tenham um furo que permita a passagem completa do parafuso. Nesse caso, o parafuso normalmente precisa de um elemento auxiliar de fixação, como uma porca e uma arruela. Agora, no segundo caso, a gente tem parafusos usados em furos considerados cegos. O termo cego não é lá muito elegante, mas ele é comumente utilizado na indústria e por isso que eu estou replicando-o. Esse termo cego se refere ao fato de o orifício ter uma de suas extremidades se encerrando dentro do próprio componente. Então, se vocês tecnicamente olhassem através desse furo, vocês não conseguiriam ver o outro lado. Eu particularmente acho o termo inadequado e impróprio, mas eu estou replicando-o e peço desculpas por isso. E por fim, nós temos um terceiro caso no qual usamos parafusos chamados de prisioneiros. Eles são assim chamados porque eles ficam presos dentro das peças e através do auxílio de porcas, eles executam sua função de fixação. Então eu peço a gentileza de vocês ficarem atentos, porque é muito importante nos exercícios e nos projetos vocês identificarem explicitamente qual é a forma do parafuso utilizado naquele componente de máquina. E aí, turma, os parafusos podem exibir diferenças que os classifiquem de acordo com algumas variáveis específicas. Por exemplo, os parafusos podem ser classificados pelo tipo de rosca, pelo modelo de porca, pelo tipo de cabeça, pelo tipo de haste, pela forma de aplicação do torque de aperto, pelo tipo de acabamento necessário que o projeto tem. Então, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de parafusos para que a gente possa discutir e classificar os tipos. Olha só, notem por favor que a cada exemplo eu associei uma letra específica, variando de A até G. E aí eu pretendo brevemente classificar esses exemplos em função dessas classificações que eu mostrei para vocês aí no slide. Então olha só, vamos dar uma olhada no exemplo A. Ele se trata de um parafuso passante com porca sextavada e arruelas lisas. Ele é classificado dessa maneira porque o parafuso é passante, uma vez que ele atravessa todas as chapas do componente. Então, o orifício ou furo não tem fim.
Agora, para executar sua função de fixação, é preciso associar outros elementos, como no caso, arruela e porca. E vejam, por favor, que nesse exemplo eu mostrei alguns dos componentes associados de forma separada do parafuso. Olha só, eu coloquei uma arruela separada do parafuso e depois coloquei a porca separada do parafuso. Em todos os outros exemplos de B até G, eu coloquei todos os componentes unidos. Então vamos dar uma olhada no item B, porque nós temos um parafuso para furo cego que é montado com uma arruela lisa. Esse orifício tem uma das suas extremidades, no caso a extremidade inferior, se encerrando ainda dentro da própria chapa. Então no caso, perceba por favor que a chapa verde do componente serve como a contrapeça do parafuso. Tecnicamente falando, a própria chapa age como a porca do parafuso. E notem também, por favor, que tanto o exemplo A quanto o exemplo B trazem parafusos que têm a cabeça de forma sextavada. Agora, no caso C, a gente tem um parafuso prisioneiro associado com porcas, contraporcas e arruelas de pressão. Nesse caso C, o furo é passante, mas o parafuso não tem cabeça. Então, nesse caso, foram usadas arruelas, depois porcas e depois contraporcas. Mas esse parafuso prisioneiro poderia perfeitamente ser inteiramente roscado. Agora, no exemplo D, a gente tem um parafuso com cabeça cilíndrica e uma porca do tipo borboleta. Ô, gente, a porca borboleta tem a facilidade de permitir que o aperto seja feito manualmente, sem o auxílio de uma ferramenta. Agora, aqui, meu objetivo nessa parte do curso não é explicar quando usar um tipo, quando usar arruela, quando usar contraporca e assim por diante. Porque esse tipo de recomendação e esse tipo de instrução vocês encontram em materiais convencionais disponíveis na literatura. A minha ideia do nosso curso é trazer luz para a parte do projeto que não tem farto material disponível por aí. E mesmo porque, como eu já disse, e eu vou repetir ao longo do curso, a gente tem uma infinidade de aplicações e tipos de parafusos disponíveis. Então vamos retomar. Aqui no exemplo E, a gente tem um parafuso com cabeça Allen com porca do tipo calota. No exemplo F, a gente vai encontrar uma ilustração de um parafuso sem cabeça em um furo passante. Vocês lembram quando eu falei sobre a questão do acabamento, por exemplo? Então vocês imaginam essa situação F de um parafuso que é utilizado para colocar duas chapas unidas e essas chapas estão no chão, que é um local onde as pessoas vão passar, obviamente vão pisar. Então o fato do parafuso não ter cabeça não cria uma proeminência no pavimento, evitando que as pessoas, por exemplo, tropecem ou se firam ao colidir com a cabeça do parafuso. E aí, finalmente, no exemplo G, nos deparamos com uma aplicação de um parafuso com cabeça oval e uma porca do tipo castelo. Só para deixar claro para vocês essas classificações, eu apresentei essa legenda aí na figura. Como a gente tem uma imensidade enorme de parafusos e vocês já trabalharam com esses elementos normalizados nos cursos anteriores de desenho técnico, eu vou simplificar e restringir nossos exercícios a parafusos e porcas que sejam hexagonais com perfil métrico. E aí, turma, obviamente, se vocês entenderem a fenomenologia relacionada a esse tipo de parafuso e porca, vocês com certeza vão entender e saber aplicar os conceitos para os outros tipos de parafusos. Então, a norma ISO 4017 de 2014 especifica as características de parafusos que têm cabeça hexagonal e têm perfil de rosca métrica de M1,6 até M64. E eu espero que vocês já estejam acostumados, porque sempre que possível eu gosto de mostrar onde vocês devem consultar as normas. E eu também gosto de mostrar no site de consulta, para vocês terem uma ideia até do preço da norma. Essa daí custa míseros 58 francos suíços. Nesse slide eu quero mostrar para vocês os tipos comuns de roscas usadas em parafusos empregados para fixar peças. Eu digo isso porque, como eu já comentei com vocês, nós temos parafusos também utilizados para transmitir movimento, que são chamados parafusos de transmissão de potência, ou também chamado de parafusos de movimentação. Conforme a minha promessa feita segundos atrás, eu pretendo restringir e mostrar para vocês somente os parafusos que têm cabeça de formato hexagonal. Então vocês vejam, por favor, que eu numerei esses 8 parafusos. E aparentemente todos são muito parecidos. E é isso mesmo, eles são muito parecidos, mas eles são diferentes. Então vamos começar a fazer uma análise breve. Os parafusos numerados de 1 até 4 são de rosca métrica e também chamados informalmente de rosca ISO. O termo ISO se refere ao Instituto de Normalização. Todos esses 4 parafusos são M12, ou seja, o diâmetro nominal deles é 12 milímetros. Já o parafuso número 5 é um parafuso de rosca unificada UNF e o parafuso 6 também é um parafuso de rosca unificada, só que do tipo UNC. E aí os parafusos 7 e 8 são parafusos que têm rosca britânica. Vocês vão perceber que aqui no canto esquerdo inferior eu coloquei para vocês uma legenda. E também, caso vocês não se lembrem o significado dessas siglas, o UNF, o UNC, eu coloquei para vocês aqui uma outra legenda embaixo desses parafusos. E aí eu disse para vocês que nós teríamos uma restrição no curso porque a gente usaria somente parafusos de cabeça hexagonal e porcas hexagonais. E agora eu vou ampliar a nossa restrição, porque no curso nós usaremos somente parafusos de rosca métrica. E aí as dimensões normalizadas desses tipos de parafusos
parafusos estão previstas nas normas ISO 68, parte 1 de 1998 e DIN 13, parte 1 de 1999. E eu reforço que eu acho muito importante que vocês saibam quais são as respectivas normas e, preferencialmente, que vocês consultem-nas. Olha só, essas daí são as dimensões normalizadas de parafusos retos totalmente roscados. Notem, por favor, que as respectivas normas estão citadas no título dessa tabela. Então, turma, é importante vocês entenderem que o diâmetro nominal externo da rosca do parafuso é identificado como D minúsculo. E também que o diâmetro médio da rosca do parafuso é identificado como D2 e o D minúsculo. E por fim, o diâmetro interno da rosca do parafuso é denominado como D3. E aí, turma, quando a gente usa as letras D minúsculas, a gente está falando sobre a peça interna, que no caso é o parafuso. Porque se a gente estiver falando sobre a peça externa, que seria a porca, nós chamaríamos de D maiúsculo. O passo P é a distância entre dois filetes de rosca consecutivos e a área da seção resistiva está tabelada, entretanto ela é calculada através dessa fórmula aí. Então vocês conseguem perceber que a área da seção resistiva leva em consideração o D2 e o D3. Gente, e todas essas dimensões aí são normalizadas e estão disponíveis em tabelas para rosca métrica de passo normal e uma outra tabela de rosca métrica de passo fino. E obviamente eu juntei essas duas tabelas em uma tabela única que tem essa distinção. Daí, no enunciado dos exercícios, vai constar se o parafuso tiver passo fino. Caso não seja dada essa informação específica, você pode considerar que o parafuso tem passo normal. Agora, eu quero chamar a atenção para você sobre o comprimento do parafuso que eu vou atribuir à letra L. Então, o L vai ser o comprimento medido entre a face inferior da cabeça do parafuso e o último filete de rosca. Por favor, prestem atenção que a altura da cabeça do parafuso não entra nos cálculos do comprimento do mesmo. Um outro ponto importante é que o L não é necessariamente normalizado. Por isso, vocês não vão encontrar essa dimensão L especificada nessa tabela. E aí, turma, deixa eu combinar com vocês uma coisa que vocês já estão acostumados. Porque essa e outras tabelas, além de estarem mostradas para vocês aqui nas videoaulas, elas também estão disponibilizadas para vocês no Moodle, no material didático de aula e também no tabelário da disciplina. Agora, vamos tratar de um outro tipo de parafuso, que são os parafusos métricos que têm rosca parcial. Essa tabela aí contém as dimensões normalizadas de furos de passagem para parafusos que têm rosca parcial. É muito importante vocês notarem que no caso de parafusos com rosca parcial, o X é o comprimento roscado. E, obviamente, o L continua sendo o comprimento medido entre a face inferior da cabeça do parafuso e o último filete de rosca. Reforço que a altura da cabeça do parafuso não entra no cálculo do L. Tal qual a tabela anterior, essa tabela que está sendo mostrada aqui nessa videoaula também está disponível para vocês no Moodle, no material didático de aula e também no tabelário da disciplina. Agora, turma, essa tabela contém na primeira coluna o diâmetro nominal do parafuso em milímetros. Daí a tabela tem 3 seções distintas. A primeira seção mostra o diâmetro do furo de passagem. Esse diâmetro é intitulado D maiúsculo, B maiúsculo. E ele é muito importante para os cálculos que virão a seguir. E especificamente, esse diâmetro DB vai entrar no cálculo da rigidez axial das chapas quando a gente utilizar o método do cone de influência. Então fiquem atentos que isso vai aparecer nas próximas videoaulas. Deixa, por favor, isso registrado aí no seu caderno, porque é dessa tabela, na verdade dessa seção da tabela, que vocês vão tirar esse diâmetro DB. Então, turma, esse diâmetro DB, como o próprio nome já diz, é o diâmetro do furo de passagem. É literalmente o diâmetro do furo que é feito nas chapas para que o parafuso possa passar e ser inserido. E vocês vão perceber que o DB também depende do tipo de furo, se é furo normal H13, furo apertado H12 ou furo com folga H14. No caso dos nossos exercícios, essa informação de qual tipo de furo vai constar para vocês nos enunciados. Mas, no caso de projetos, vocês escolhem e selecionam de acordo com as restrições do seu projeto. Aqui nessa segunda seção da tabela, que é a seção do meio, vocês vão encontrar o valor dessas cotas C1, C2 e C3. Honestamente, dos nossos exercícios, essa questão dos furos com rebaixo e parafusos embutidos não vão fazer muita diferença porque essas cotas não influenciam em cálculos relevantes. Essas dimensões são meramente uma questão de estética e de instalação dos parafusos. Aqui, é claro que são variáveis importantes, né? Porque se o parafuso for, por exemplo, embutido, ele não pode ficar para fora do furo, igual no caso desse exemplo que apresenta a cota C1. O que eu quis dizer de não ser tão relevante é que essas dimensões não influenciam na rigidez estrutural combinada da junta. E daí, por fim, nessa seção 3, a gente vai encontrar os valores do comprimento roscado dos parafusos, que é, novamente, essa variável X que aparece no desenho, no título da tabela, que eu comentei com vocês agora há pouco. Essa dimensão X vai ser muito importante nos cálculos da rigidez axial do parafuso. Então, por isso, turma, deixa aí anotado
notado que é nessa tabela que a gente obtém o comprimento roscado de parafusos com rosca parcial. E o mais importante é que vocês notem que esse comprimento é normalizado e depende do comprimento L do parafuso. Então, não basta você saber o diâmetro do parafuso, você tem que conhecer o diâmetro do parafuso e o comprimento L do parafuso. E aqui, gente, vou aproveitar para dar um outro aviso, porque é importante vocês entenderem que se consta na norma, não necessariamente é uma obrigação que seja seguido. Porque para que seja obrigatório seguir uma norma, tem que constar em algum instrumento do poder público, como uma lei, uma portaria, assim por diante. Eu digo isso porque vocês podem perfeitamente encomendar um parafuso que tem um comprimento X diferente do que está aqui na norma. Então, por exemplo, se em algum enunciado de exercício eu te apresentar um parafuso M24 de comprimento 115 milímetros e X igual a 75 milímetros, por favor, faça os cálculos da rigidez axial do parafuso utilizando o valor de X igual a 75 milímetros e não o valor de X igual a 54 milímetros, como está recomendado na norma. Nos nossos exercícios, vocês têm que usar o valor real mostrado nos desenhos dos projetos. Agora, se é você quem tiver que fazer o projeto, daí eu recomendo que vocês usem as dimensões da norma. E também quero deixar avisado para vocês que, caso o exercício não forneça o valor X, daí vocês devem recorrer às tabelas das normas. Tá legal? E aí agora eu vou mostrar para vocês, para a gente finalizar essa parte da aula, quais são as dimensões normalizadas de furos cegos. Esses furos são aqueles furos que não permitem que alguém veja através deles. E essa impossibilidade de visualização acontece porque esses furos não são passantes. Esse slide é mais para mostrar para vocês algumas recomendações de projeto caso vocês tenham que selecionar as dimensões dos furos. E eu também vou aproveitar para chamar a atenção de vocês dessa dimensão chamada de LC. Essa dimensão vai aparecer o curso inteiro e vai tratar da soma das espessuras das chapas. Tipicamente, eu vou mostrar para vocês exercícios que tenham duas chapas sempre do mesmo material. Mas é claro que na prática a gente pode ter duas, três ou mais chapas. E outra, elas não necessariamente serão do mesmo material. Então fica aí o meu alerta para que vocês compreendam o que é o LC, que se trata da soma da espessura das chapas. Uma outra dimensão de extrema importância que está aparecendo aqui para vocês pela primeira vez é o DK. Notem, por favor, que o DK se refere ao contato do parafuso com a chapa. Mas aí você vai me perguntar, mas professor, está aparecendo uma arruela aí. Justamente. Então, é o seguinte, o fixador, nesse exemplo, tem um parafuso junto com uma arruela. Então, na hora que o parafuso é rosqueado, a pressão que aparece aqui nessas chapas vai ser dada por conta desse contato entre o conjunto de parafuso, e no caso estou falando parafuso, porca e arruela, com as chapas. Então, nesse desenho específico, como eu estou usando uma arruela que fica proeminente, ou seja, para fora da cabeça do parafuso, esse diâmetro de contato entre o parafuso e a chapa, nesse exercício, vai ser o diâmetro externo dessa arruela. Daí eu pediria que vocês fizessem um exercício que é de imaginar que esse parafuso, no caso, não tivesse essa arruela. Vocês concordam comigo que o contato entre o parafuso e a chapa seria diferente? Então fiquem tranquilos que mais para frente eu vou tratar especificamente sobre essa cota, na verdade, sobre essa dimensão DK. E aí, turma, na próxima videoaula eu vou comentar com vocês brevemente sobre dois elementos de fixação que são de amplo conhecimento de vocês, que são as porcas e as arruelas. Eu sei que vocês já conhecem, mas para deixar o curso completo, mesmo que brevemente, eu quero tecer alguns comentários protocolares sobre ambos. Então, até daqui a pouco.